tentou seguir. O Matheus Anjos cai demais, mas eu achei que foi falta, o Washington Melo. Eu acho que o árbitro acertou, né? Pra mim não foi absolutamente nada. 1-1, jogo empatado. Este é o jogo que você confere a partir de agora no microfone da Rádio Futebol no Interior, depois de Primavera e Comercial. Comercial e Primavera, jogo Zé, foi falta. Mas na cara foi falta, a TV mostra agora o replay lá, ó. O cara acertou o pé do Matheus, foi falta. Não foi pênalti, mas foi quase dentro da grande área. O árbitro não marcou, seria falta perigosa para o time do Guarani. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. TD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Você pode participar, 987-710838. Participe, deixe a sua mensagem aqui no WhatsApp da Rádio Futebol no Interior. Pode participar também pelo Facebook Futebol no Interior, pelo YouTube Futebol Interior TV. Torcedor do Guarani vem para acompanhar o time do Bugre. Guarani que começou a rodada com 45 pontos ganhos, né? Precisa da vitória para seguir com chances de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro em 2019. E é isso que busca o Guarani. Bola com o William Oliveira, faz o passe, toca a bola para Matheus Anjos na marcação, chegou para cima dele aqui o camisa número 3, Rodrigo, da equipe do Boa Esporte, sai jogando para a equipe Boveta, põe bola aqui pro campo de ataque, que sobe ali o camisa número 9, o Manuel, toca a bola aqui na ponta, volta a bola pro Thalisson fez a finta, esse árbitro não gosta de marcar falta não, Mandrei da Silva e Silva, o árbitro paraense, a bola volta com o Guarani, Romário na ponta esquerda, vira o jogo da esquerda para a direita nas costas do Kevin, não pegou, ela saiu para a lateral para a equipe do Boa Esporte fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Futebol Interior TV no YouTube, Futebol Interior no Facebook. Eu quero a sua participação com a gente, comigo na Jornada Esportiva, Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Ô Thiago, o seu boa tarde na Jornada Esportiva. O jogo começou quente com 5 minutos, já estava 1-1, estamos com 28 passados do primeiro tempo. Guarani jogando contra a equipe do Boa Esporte, 1-1 o jogo. Grande abraço, boa tarde, Thiago. Boa tarde, Carlos, ouvintes da Rádio Futebol Interior. O Guarani muda um pouco a formação para o jogo de hoje. O técnico Humberto Lousa coloca 2 homens mais de referência, o time um pouco mais pesado, tentando uma ligação mais direta, perde um pouco profundidade e perde com jogadas pelos lados, tentando jogar mais pelo lado direito hoje com o Kevin e o Matheus Oliveira. O Matheus Anjos tentando organizar essa equipe. É um time modificado, com uma configuração diferente. Vamos ver como vai se comportar o Guarani nessa tarde. Eu não gosto dessa formação particularmente. Acho que a equipe fica muito estática, com pouca movimentação. E o Boa é um franco atirador, o último colocado do campeonato, faz um segundo turno. Tentou até se recuperar, mas a equipe é muito fraca. O Guarani tem que tentar pôr essa bola no chão e impor sua qualidade no melhor futebol. Esse Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Estamos com 29 minutos passados do primeiro tempo, tá 1-1. Lateral, Kevin cobrou, passa por todo mundo, mas o árbitro está pegando uma falta ali do Marcão. O Marcão fez a falta ali para cima do Rafael Jensen, o zagueiro da equipe do Boa Esporte. O árbitro marcou falta, é falta para a equipe do Boa Esporte fazendo a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Natanesca. Eu giro para você, tempo e placar do futebol. Caminhando para 30 minutos, meia hora de jogo deste primeiro tempo, 15 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro, o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 32ª rodada no Melão, em Varginha. Boa Esporte tem 1. Helder marcou, Guarani 1, Bruno Mendes fez de cabeça, tá tudo igual, Corsato. Bola rolando também na ressacada, o Avaí vai empatando com o Oeste 0-0. O Vila Nova vence o Juventude pelo placar de 1-0. Você participa com a gente no Facebook e também no YouTube, nosso canal Futebol Interior TV. Mande lá a sua mensagem. Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Então tá combinado assim, torcedor, eu ligo pra você ou você liga pra mim. Guarani desce bola aqui pela direita, bola pra Felipe Maia. Carlos. Felipe Maia passa, linha que ele viu gramado, fez o passe, procurava o Matheus Anjos na zaga, tirou. Vai lá, Washington Melo. E hoje uma marca expressiva, né, do técnico Humberto Louser, completando aí 50 jogos à frente aí da comissão técnica do Guarani. Desde 1990, ele é o segundo treinador que mais dirigiu o Guarani. O primeiro é o Oswaldo Alvarez Ovadão, portanto,
o Humberto Louser, se ganhar hoje o Guarani, terá aí motivos para comemorar em dobro. 50, é o jogo de número 50 do técnico Humberto Louser, que assumiu o Guarani no começo do ano, né? Depois da saída do Fujão, né? Como diria o Washington Melo. Fernando Diniz. Do Fernando Diniz. Depois que o Fernando Diniz saiu, ele assumiu o time do Bugre. E aí tomou conta, fez o Guarani subir para primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Como você gosta de dizer, né? O errado que deu certo. É o errado que deu certo, é isso mesmo. É bem isso, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Valdir Amaral, tá desejando boa transmissão, boa tarde para todo mundo. O Mário Fernando Moreno acompanhando o Bugrão em São Paulo. Tapete verde e branco para você, Mário. Walter Carvalho Júnior escreveu estou aqui e mandou um palavrão. Vai, Guarani! Um abraço para você ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Participe, Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior no YouTube, 987-710838, você participa. Agora o camisa número 4, o Fabrício, fez falta ali para cima do 10 da equipe do Boa Esporte, o Tubarão. O árbitro para marcar a falta, ele só deu um cartão no jogo, mas o jogo é muito pegado, hein? O jogo é pegado demais. Falta para a equipe do Boa Esporte fazer a cobrança no círculo do gramado. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Trabalha a bola o time do Boa Esporte, bola aqui no campo de defesa, bola ali com camisa número 3, Rodrigo para Jensen. Jensen toca a bola aqui na ponta, sobe, Felipe Maia tira, a bola volta aqui pro time do Boa Esporte. A bola com Bruno Tubarão. Tubarão fez o passe, procurava ali pelo meio o Daniel Cruz. A bola ficou ali com o Fabrício. Sai jogando para a equipe do Guarani, ele toca a bola aqui para o William Oliveira. William Oliveira tá amarelado no jogo, tomou cartão. William Oliveira com 15 minutos de jogo. Tá 1 pro Guarani, 1 pro Boa Esporte, 1 pro Guarani. Romário, novidade na equipe do Guarani. Nesse jogo contra a equipe do Boa, vira o jogo, toca a bola para Matheus Oliveira, puxou ali o camisa número 2, o autor do gol da equipe do Boa Esporte, o Helder. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe do Boa Esporte fazer a cobrança no campo de defesa. Carlos. Pois não, Washington Melo. A audiência aqui do doutor Rodrigo Jimenez, né? Acompanhando, mandou aqui uma mensagem. Vamos, técnico medíocre, né? O doutor que é cirurgião plástico, né? Um dos melhores do Brasil. Se você tiver aí algo, né, no seu corpo que não esteja, né, de acordo aí, né, de repente você pode marcar uma consulta com o doutor Rodrigo Jimenez para ver se dá para dar uma melhorada aí na sua lata, porque a coisa não está fácil. Ô, doutor, aquele abraço pro doutor Rodrigo Jimenez. Por falar em doutor, abraçar Arthur Eugênio. Arthur Eugênio ontem estava meio pilhado, né? Acho que foi a derrota ontem, mas hoje ele já está mais tranquilo, né? Pelo menos estava até 2 minutos desse jogo, depois eu já nem sei mais. Ele vai bater o recorde dele, né? Ele vai, né, chupar 17 picolés. Não sei por que esse número. Ó, segundo o Marcelo Corsato, segunda-feira, cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar. Esse número não fale, por favor. No Sub-20 ontem, o Guarani empatou com o Corinthians 2-2, né? Então não foi derrota. Não, empatou, estava perdendo por 1-0, virou o jogo e tomou o gol aos 45 minutos do segundo tempo. Então gol de cabeça de fora da área. Já viu levar um gol de cabeça de fora da área? Eu já vi muitas vezes, O Marcelo, por exemplo, quando joga lá nas nossas peladas, ele adora levar gol de cabeça, já levou gol de cabeça até do meio campo, né? Então, mas como um goleiro, apesar da base, né, o Carlão, não dá, né? Acabou falhando, um gol espírita, né? E o Guarani acabou empatando com o Corinthians 2-2, né? O primeiro jogo das quartas de final, o jogo de ida da competição Campeonato Paulista Sub-20. E agora uma falta ali do Romário, chegou firme ali para cima do Helder, que é bom lateral, ele ataca bastante, deixa, né, uma avenida grande lá pela direita, mas um encontro entre o Romário e o Helder, que é o capitão do time do Boa. Os dois estão saindo para atendimento médico. O Mário Fernando Moreno, o jogo está paralisado, viu, torcedor? Mário Fernando Moreno está dizendo aqui: Maria Luísa, hoje sempre Guarani. Clever Barbosa reage, boa. Ele está em Caxias do Sul. Ô Clever, seja bem-vindo aqui à Jornada Esportiva na Rádio Futebol Interior. Guarani trabalha a bola aqui no campo de defesa. Kevin tocou pro meio, fez o passe pro Matheus Anjos, foi absorvido ali pela marcação do Alisson. Joga a bola para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Lateral cobrando a bola pro Kevin. Estamos com 35 minutos e meio passados deste primeiro tempo. 1 pro Guarani, 1 para a equipe do Boa. Bola para Fabrício na esquerda, bola para Romário toca a bola aqui na ponta esquerda,
bola para o Matheus Anjos. Matheus Anjos volta, a bola para Romário, vai começar tudo de novo. No meio campo ele volta a bola aqui para o goleiro Agenor. Sai no gol com os pés para sair jogando para a equipe do Bugre. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Guarani precisa da vitória para seguir sonhando com a vaga na Série A o ano que vem. E a rodada até que foi legal. Tá certo que o Vila Nova tá ganhando, mas o CSA, que tá ocupando ali aquela 4ª posição na competição, só empatou, né? Ou seja, se o Guarani vence hoje, ele tira 2 pontos do 4º colocado. Então a vitória é imprescindível hoje para o Guarani contra o Boa Esporte. Boa Esporte que disputa o campeonato, mas já está com passagem aérea comprada para a Série C 2019. É imprescindível, né, a vitória, como você mesmo disse, mas não dá para admitir, né? O Guarani fez um gol aí logo há 2 minutos. Né, o Bruno Mendes de cabeça no escanteio batido pelo Matheus Anjos, ele se antecipou, mas depois de 1 minuto, né, o torcedor nem teve tempo de comemorar, né, a defesa toda desarrumada, né, a bola cruzada ali da esquerda ali pelo Alisson, passou pelo goleiro Agenor e do outro lado lá o Helder, livre de marcação, só escorou. Então, são os vacilos que acontecem. Olha o Guarani. Olha o Guarani. O William Oliveira fez o passe, tocou a bola aqui pelo meio. Bola para Bruno Mendes. Na marcação chega a zaga da equipe do Boa Esporte para tirar. É o Matheus Oliveira que estava por lá. Ele vem de novo, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol. Clóvis. E esse Clóvis, ele é Clóvis mesmo, é com E, não é com I não no final, viu? Vem Clóvis, faz o passe, abre o jogo. Toca a bola aqui pro Manuel. O Manuel virou o lado lá pro Daniel Cruz. Mas aí a bola lá pro Daniel Cruz, mas o Daniel Cruz não pegou. Foi nas costas do Daniel Cruz, a bola acabou saindo. Posse de bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança na do esquerdo. Olha aqui o Walter Carvalho Júnior. Você quer falar, Marcelo, o que você disse quando eu disse imprescindível? Você quer falar a palavra, não? Não, porque o Walter Carvalho Júnior parece que está concordando com o narrador. Ele disse o seguinte aqui, ó: hoje tem que vir com os 3 pontos, nem que for de 0,5-0 com a ajuda do VAR. É aquilo que eu disse, hoje tem que ganhar os 3 pontos. Ô Thiago Caetano, o narrador tá errado, o Guarani tá disputando para subir, o Boa Esporte já tá com a passagem, com todo o respeito com o time do Boa Esporte, passagem comprada para a Série C em 2019, o Guarani precisa vencer. Precisa vencer, ainda mais que vem de 2 resultados ruins, né? Então o Guarani, sendo um time melhor que o Boa Esporte, tem que vencer, precisa. Até o Loser mudou a equipe por esse motivo, para tentar tornar um time mais ofensivo, já que a equipe tem tido dificuldade na parte ofensiva. Então ele coloca 2 homens mais de área para tentar ser mais ofensivo, para tentar agredir mais. Não está acontecendo isso na partida, o Guarani continua tendo dificuldades, mas é necessário, se quiser ainda almejar um acesso para o ano que vem, a vitória. Tem gol. Agora se falei aqui da equipe do Guarani, né, que é imprescindível a vitória, né, pro Boa Esporte você pode triplicar esse imprescindível aí, porque o Boa precisa mais do que nunca da vitória para ainda seguir sonhando com a Série B em 2019. Pois não, Corsato? Campeonato Brasileiro Série A tem bola na rede, é gol do Bahia, no Newton Santos, Botafogo 0, Bahia 1, Edgar Júnior de cabeça foi pra rede. E vem a equipe do Guarani, bola com o Romário, Romário toca a bola para Bruno Mendes, no meio pro Matheus Anjos, foi pro chão, falta! Matheus Anjos, pegaram ele, falta frontal pro gol da equipe, contra o gol da equipe do Boa Esporte, camisa número 8, o Machado, deu uma machadada, hein, pra cima ali do Matheus Anjos, é falta, perigosa pro Guarani, Melo. Muito perigosa, hein, a 2 passos ali da risca frontal, contra o gol do Fabrício. O problema é quem bate a falta no Guarani, né? Aliás, eu nem me lembro qual foi a última vez que o Guarani fez um gol de falta. O Fabrício fez de falta, mas um camisa 10, assim, um meia, faz tempo, hein? Então, vamos ver, né? O Matheus Anjos por ali, tem também o Matheus Oliveira, chegando ali o Fabrício, que é mais na força. 5 jogadores para proteger ali o canto direito, né? Do goleiro do Boa, o Fabrício. Guarani que até pouco tempo atrás tinha o Fumagalli e o Fumagol, que pendurou as chuteiras. A falta já batida, tentou bater rapidinho ali, mas mandou na barreira. Tá de brincadeira. 5 homens na barreira, o Matheus Anjos tentou bater, ele tentou colocar por cima da barreira. Aí a barreira tirou, a bola ficou, não deu em nada, a falta é bola para a equipe do Guarani. Trabalha a bola com Kevin, Kevin pro Marcão, na velocidade na ponta direita, fez a finta, já passou, fez o cruzamento.
Tá tudo louco no ataque do Guarani. O Marcão tá aqui na ponta direita, jogando na velocidade para fazer o cruzamento. Chegou por baixo a zaga da equipe do Boa Esporte, tira, joga a bola para lateral. Lateral pro Bugre, Kevin toca a bola, Marcão. Linda jogada pro Matheus, sobe a zaga da equipe do Boa Esporte com Jensen. Mete o pezão na bola, tira dali. E aí o camisa número 5, William Oliveira, tomou a falta, mas o árbitro mandou seguir. Só que ali pro Guarani era melhor a falta. E há pouco o árbitro marcou também o impedimento do Guarani e do Bruno Mendes, que não tava, hein? Uma jogada importante pro Guarani, prejudicou o time do Bugre. Bola pelo meio, vem Guarani, bola com o Matheus Oliveira, daí Matheus Oliveira bateu pro gol, para saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Fabrício. Atenção, torcedor do futebol do Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva na Tadesc, eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Estamos com 41 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 41, faltam 4 para terminar no primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Estádio Melão, em Varginha, Boa Esporte, Guarani, 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, tá tudo igual, 1-1, placar ao vivo, futebol interior, Corsato. Daqui a pouquinho, 7 da noite, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem São Paulo e Atlético Paranaense, a Rádio Futebol Interior transmite, junto com a equipe Gol de Placa. Amanhã, 4 da tarde, também Brasileirão Série A, o Palmeiras pega o Ceará, estaremos juntos com a Rádio Mantiqueira de Poços, a narração do André Luiz e as reportagens do Ailton Fonseca. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Falta pro Boa Esporte, Tubarão pra bola. O camisa número 10 para levantamento, sobe a zaga do Guarani, tira a bola, volta de novo com o Tubarão. Levantamento na boca do gol, sobe o Romário, tira, só que tirou pro meio do campo. A bola voltou pro Machado na marcação, chegou pra cima dele, o William Oliveira tirou. A bola voltou com o Matheus Oliveira que perdeu. Voltou de novo pro time do Boa Esporte, Thalisson. Fraquinho, bateu pro gol, Agenor, tranquilo. Carlos. Sai do gol para fazer a defesa, já o Thiago fala porque o Guarani vem, o Agenor fez a ligação direta. A bola pro Matheus Anjos. Pra mim, melhor jogador do Guarani nesse primeiro tempo. O Thiago Caetano, comentarista da Rádio F, chamou, falou, fala, Thiago. Não, o Loser, ele teve a semana inteira para trabalhar essa formação, né? O Bruno Mendes fica mais fixo, o Marcão, por incrível que pareça, é o cara que flutua um pouco mais, tentando fazer as jogadas pelos lados, mas não deu certo até aqui, né? Apesar do Guarani já ter feito um gol, muita dificuldade, o Matheus Anjos muito sobrecarregado, então eu acho que no intervalo ele deve mexer. E agora mais uma falta para cima do Matheus Anjos. Matheus Anjos tá apanhando mais do que carne seca, do que carne quando vai virar carne seca, hein? Você mete aquele sal grosso, depois você bate para tirar o sal grosso. E você citou aí o Matheus Anjos, né, dizendo que é um dos melhores jogadores do Guarani em campo. Você acredita que a diretoria, né, o CA, foi contra a contratação do Matheus Anjos? Quem bancou a contratação do Anjos foi o Nenezini, né, o empresário do Guarani, que disse que era um jogador que poderia ajudar, agregar, né, bateu o pé e trouxe o Matheus Anjos, né, e aí tá provado que o Nenezini sim entende futebol. Agora o CA no Guarani, pelo amor de Deus. É falta pro Guarani fazer a cobrança, vem pra bola, Matheus Oliveira, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Boa Esporte pra tirar a bola, ficou na pequena área ainda, a bola com o Fabrício. Fabrício vem pra fazer o cruzamento, chega de novo o Boa Esporte com Clóvis. Clóvis com E, chega, tira, a bola volta, Matheus Oliveira não dominou, a bola voltou com o Machado, tentou fazer o passe aqui pelo meio. Pro Manuel, Machado, Manuel. Aí a zaga do Guarani tirou bola com o Felipe Maia, põe bola aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém do Bugre. Vai ficar na ponta direita com o Helder, sai jogando pra equipe do Boa Esporte. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura, em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Você participa, manda mensagem pra gente no WhatsApp 98771-0838. Pode participar aqui pelo Futebol Interior, no Facebook, Futebol Interior TV. Lá no YouTube estamos esperando a sua participação. Boa Esporte, Guarani, Boa Esporte. Tá tudo igual, tá 1-1. Daqui a pouco tem o intervalo do jogo. No comando do Marcelo Corsato, Guarani ganha essa bola aqui pela direita, Kevin. Toca a bola pra Bruno Mendes pro Matheus. Toca aqui na direita, bola pro Kevin. O Matheus Oliveira tá na ponta. Ele fez o passe pro Bruno Mendes, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga. O Rodrigo ficou na frente do Bruno Mendes, tinha endereço, tira a zaga da equipe do Boa Esporte, quase o segundo gol do Bugre, Melon. Tinha um Marcão também que poderia
né, o Bruno Mendes tentar ali o passe, mas ele preferiu arriscar e a bola explodiu ali na zaga. Mas foi um bom ataque do Guarani. Finalzinho do primeiro tempo, vamos até 46. 1 minuto de acréscimo, Carlos Cossato. 45:30, vamos até 46, informou Washington Melo. Guarani vem, quem sabe, última jogada neste primeiro tempo. Vem bola aqui pelo meio, trabalha a bola com Bruno Mendes. É pra frente, Guarani. Pra frente que se joga, Bugrão. Bola com Ricardinho, Felipe Maia, Fabrício. Guarani vai tocando bola no campo de defesa. O árbitro vai terminar o jogo já. Bola pro Romário para Matheus Oliveira. Vem a zaga, tira a bola com o Machado. Faz o passe pela direita. Olha o toque. É pro Manuel na correria. Agenor tem que sair com a perna esquerda. Tira a bola, volta. Helder, cabeça na bola. Põe bola aqui pro campo de ataque. Procurava o Manuel. Chega Fabrício na zaga. Vai voltar nessa bola aqui pro Agenor. 46:10. Perna esquerda. Ele é apertado pelo Manuel. Coloca a bola aqui no campo de ataque. Não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Andrei da Silva e Silva. Final de jogo no primeiro tempo. A bola parou. 1 pro Guarani, 1 pro Boa Esporte, 1 pro Boa, 1 pro Guarani. Começa agora o intervalo do jogo. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. Tamo junto, são 5 da tarde, mais 16 minutos, tá no ar, o intervalo nota 10 para Prune Alimentos Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar, City Tortas e a Eletrolar, 1 Guarani, 1 Boa Esporte, saída dos jogadores no gramado do Melão, é você, Melo. Pois não, Marcelo Cossato, o Guarani com este empate, neste momento, é o 8º colocado com 46 pontos, o mesmo número de pontos que a Ponte. As duas equipes também têm 12 vitórias, só que neste momento a Ponte leva vantagem no saldo de gols. Saindo aqui o jogador do Boa, o Helder, que fez o gol. Nem em 5 minutos fizemos o empate, né? Acho que faltou para nós ter um pouco de tranquilidade para trocar a bola. A gente está tendo muito lançamento, os zagueiros estão ganhando praticamente todas as bolas de cabeça. Já vi que a gente botou a bola no chão, a gente conseguiu pisar nas beiradas do campo e deu perigo para eles. Acho que o segundo tempo é tentar botar a bola no chão. Eu vi que você, falando em segundo tempo, sentiu alguma coisa agora no finalzinho do jogo, sinalizou que estava querendo sair, vai dar para voltar ou não? Vou ver ali, fazer algum teste, tomei uma pancada no joelho, tô conseguindo dobrar um pouco a perna. Mas vamos ver, talvez passe alguma pomada ali milagrosa e possa voltar. Obrigado. Pois não, tá aí o Helder, né, dizendo que levou uma pancada no joelho e está torcendo aí para que uma pomada milagrosa possa fazer efeito, né? Me ajuda aí, produção. Vamos ouvir o Bruno Mendes, que fez o gol do Bugre logo a 2 minutos de cabeça. Começamos bem a partida, fizemos 1-0 ali. Felizmente tomamos um gol muito rápido. Agora é conversar com o professor, manter a tranquilidade e voltar para poder vencer a partida. Obrigada, Bruno. Pois não, tá aí o Bruno Mendes, né, marcando aí mais um gol com a camisa do Bugre, né, voltando aí a balançar as redes. Lembrando que o gol do Bruno Mendes foi aí logo a 2 minutos de cabeça, no escanteio cobrado pelo Matheus Anjos, depois a 4 minutos, ou seja, o Guarani fez 1-0, depois de 2 minutos, levou o gol de empate, o Helder, aos 4 minutos empatou para o Boa, portanto tudo igual, Guarani 1, Boa também 1, o gol que foi marcado pelo Bruno Mendes, foi o 7º dele, nessa Série B. Ele é o vice-artilheiro do Bugre, o Longini ainda é o artilheiro com 8, o Bruno Mendes chegando aí na marca de 7 gols. Intervalo no Melão, em Varginha, a terra do ET, de volta, ele... Marcelo Corsato. Se você fala o ET da Rádio FI, você não voltava para o segundo tempo, Washington Melo. A sorte que você foi prudente agora. Muito bem, são 5h19, 5 da tarde mais 19 minutos. Cadê o efeito de hora, produção? Tá aqui, ó. Tiago Caetano, o nosso comentarista, o comentarista que enxerga o jogo. E ele, lógico, estava atento no primeiro tempo. Tiago Caetano. Uma manchete para o seu comentário daqui a pouquinho, Tiago. Guarani com pouca movimentação, que precisa ter um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de velocidade para a segunda etapa, Marcelo. Beleza, Tiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo com a gente nessa jornada. Transmissão esportiva da Rádio FI, no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Campeonato italiano, o Napoli vai batendo a Udinese pelo placar de 2-0, jogando fora de casa. Pelo campeonato francês, o Nantes bateu o Toulouse por 4-0. O time do Caen empatou com o Guingamp por 0-0, o Reims empatou com Angers por 1-1, Strasbourg 2, Monaco 1, estreia,
do Thierry Henry como treinador do Mônaco, né? Perdeu, hein? Perdeu o jogo pro Strasbourg. O Dijon vai perdendo pro Lille pelo placar de 2-1. Já o Barça vai batendo o Sevilla pelo placar de 3-0. Felipe Coutinho, Messi e Luiz Soares. Não, ninguém fala nada. Fala o nome correto do time. Aí ia falar isso como Sevilla. O Paris Saint-Germain não jogou? Jogou, mas como agora eu tô acompanhando só os jogos de momento, já eu passo o resultado do Paris. Eu sei que o Real perdeu no Campeonato Espanhol, hein? Real perdeu mais uma. Crise no Real Madrid. Campeonato Argentino. O Lanús vai vencendo o Patronato pelo placar de 2-1. E o Boca joga daqui a pouquinho contra o Rosário Central. Tava olhando a classificação aqui do Campeonato Argentino. O Racing é o líder com 20. E o segundo colocado é o Aldosivi, que tem 15 pontos. Olha só, hein? Muito bem. O Paris Saint-Germain jogou e goleou 5-0 para cima do Amiens. Sem Neymar, né? Sem Neymar. Marquinhos, Rabiot, Draxler, Mbappé e Diaby. Isso, Diaby. Muito bem. 5-0. 5-0. Isso porque o Neymar não jogou. Se o Neymar joga, seriam os 8. Ele foi dispensado porque ele estava com a seleção na terça-feira. Ah, pois não. E falar em Neymar, parece que o casal desmanchou, né? Parece que foi desmanchado. É o tal de vai e volta, né, cara? Segundo, né, as informações é que ele queria que a Bruna Marquezine morasse em Paris e ela disse que não. Então, romperam mais uma vez. Romperam mais uma vez. Mas a Bruna Marquezine pro futuro, né? Tanto que isso é claro que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é porque o Neymar é do futebol, mas você pode perceber que a Bruna Marquezine tá emagrecendo. E isso é um projeto dela, né? Para ser modelo internacional. A Bruna Marquezine está emagrecendo. Para ser modelo e justamente para morar na Europa. Esse é um projeto dela, da Bruna Marquezine. São 5 da tarde, mais 22 minutos. O Toro Louco tá classificado para a próxima fase da Copinha, hein? Bateu 2-0 o Santo André, Gabriel Leite e Ítalo. Os gols do Toro Louco. Grupo 5, o Mirassol perdeu para o Audax pelo placar de 3-2. Só que o Mirassol já estava classificado, entrou na rodada classificada. Né? Então o Mirassol 11 pontos, o Red Bull Brasil 9 pontos. Vamos fazer o seguinte, intervalinho, mas aquele bem pequenininho, igual o meu salário aqui na Rádio FI. Eu volto daqui a pouquinho com o intervalo nota 10. Segunda-feira, cabeças vão rolar. Você pode entrar nesse saco. 5h23. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Seu carro não tá legal?
Tá precisando de uma revisão? Então venha para a DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Manutenção mecânica, sistema de freios, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. DD Autopeças. Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque DD 3844-9283. DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Se o seu aparelho de som apresentou defeito, leve-o a uma assistência técnica especializada. A Eletrolar, 50 anos no ramo em Campinas, conserta seu CD, DVD, TV de todos os tipos, micro-ondas e eletrodomésticos com rapidez e garantia. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Autopeças Corujão. Peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta. Das 8 às 10 da noite. Aos sábados, atendemos das 8 às 6 da tarde. Domingo e feriados, das 8 ao meio-dia. Bateria Moura, 60 amperes, a base de troca. R$290. Cera Grand Prix 200 gramas de R$18 por R$15. Furadeira Mundial 600 watts de R$ 99,90 por apenas R$ 79,90. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas no sabor bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio
Futebol Interior. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta. Compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior, nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira. Futebol. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. São, quase que eu falei 12h28, rapaz, tô doido. 5h28, microfone da Rádio Futebol Interior, equipe Nota 10 de Esportes. Você com a gente no intervalo Nota 10. Pra Bruning Alimentos, Corujão, Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, DD Autopeças, City Bar, City Tortas e a Eletrolar. No centro do centro de Campinas. Você com a gente no microfone da Rádio FI. Um abraço pro Giovanni Paiola hoje. Desde 2h33 da tarde, com a TV Futebol Interior, já no primeiro jogo do Primavera contra a equipe do Comercial, 0-0, primeira partida na final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Agora já emplacou o segundo turno, né? Está como Haddad e Bolsonaro no segundo turno. O nosso Giovanni Paiola, ele que já está também comandando a TV Futebol Interior neste jogo do Guarani contra o Boa, do Bugre contra o time Boveta. O Radamés foi focalizado no intervalo pelas câmeras de TV, eu estava atento aqui. O Radamés, o Thiago Caetano, vai dizer quem ele namorou antes do seu comentário. Thiago Caetano. Fala aí, Thiagão. Eu não sei quem que ele namorou não, isso aí é com você e o Melo. Viviane Araújo. Tá solteira, tá na pista, viu? Tá na pista? Tá na pista. Vou falar pra você, hein? Radamés com certeza é o homem mais feliz do mundo. Você acha? Não, mas ele não tá mais com ela, Melo. Mas já foi, tá já foi feliz. Mas já então. foi feliz. Tá certo. A felicidade, ela é, na verdade, um estado de espírito e de momento, né? Não, agora então, é só o seu momento. Agora é só o plantão e o comentarista. Nem o Melo, nem Carlos estão nessa função hoje. Você chamou o Melo, pô? Não, eu que falei que ele sabia dos bastidores junto com o Marcelo. Então tá bom, então vai. Vamos lá, o Thiago Caetano, eu quero que você explique pra gente, você discorra sobre esse resultado parcial, 1-1, Guarani e Boa. O Guarani conseguiu um fato que seria importante na partida, sair na frente logo no início do jogo. 2 minutos, escanteio, Matheus Anjos também, acho que foi o melhor jogador do Guarani, movimentou mais, buscou mais, fazer algum fato diferente na partida, bateu escanteio pela esquerda e o Bruno Mendes subiu para fazer o primeiro gol. Era tudo que o Guarani queria, sair na frente para poder jogar nos contra-ataques, mas logo em seguida a equipe do Boa acabou empatando a partida, uma bola que saiu da esquerda cruzada, cruzou toda a área, não chegar na do Helder para concluir no gol. Não pode ser uma bola cruzar toda a área, extensão para chegar um cara para concluir. Alguém tinha que ter cortado para evitar uma finalização da equipe do time do Boa. Aí a partir desse momento o Guarani começou a ter um pouco mais de dificuldade. O Boa recuou a sua marcação, tentando tirar os espaços, e o Guarani sem velocidade. O Bruno Mendes, que fica um pouco mais fixo na área, sendo o homem de referência, e o Marcão, que não tem velocidade.
velocidade jogando pelos lados, tá indo para tentar organizar alguma coisa junto com os Matheus, com o Anjos e com o Matheus Oliveira. Mas muito pouco, buscando mais o Kevin pelo lado direito, a equipe do Guarani tendo dificuldade em propor o jogo e mostrar a sua superioridade, já que é um time tecnicamente melhor que o seu adversário. O Guarani briga na parte de cima da tabela e o Boa, desde o começo, desde o início do campeonato, é o último colocado. E o Boa não tem muito o que fazer, joga a partida, o jogo de hoje, como se fosse mais um jogo. Se vencer, vai brigar para tentar sair da zona de rebaixamento, mas é muito difícil porque o time é muito fraco. E o Guarani não, o Guarani sim tem um objetivo no campeonato ainda, que é buscar o acesso. Então, se eu fosse o Humberto nesse intervalo, mudaria um pouco a formação, colocaria um homem mais de velocidade para tentar dar mais profundidade pelos lados, já que o Guarani saiu perdendo bastante com essa nova formação, Marcelo. Muito bem, as equipes estão voltando, o Guarani já todo ele de volta pro gramado, o time do Boa também. Campeonato Brasileiro Série A, o Botafogo vai perdendo pro Bahia em casa por 1-0, e o América saiu na frente do Grêmio, o Juninho foi pra rede a 36 do primeiro tempo, mas a 20 minutos do segundo tempo, o Jean-Pierre empatou pro time do Grêmio. Campeonato Brasileiro da Série B, deixa eu pegar aqui os resultados antes até de passar para o Carlos, porque é importante demais, né, a gente trazer a informação. Renato vai para a rede no finalzinho do primeiro tempo para o time do Avaí. Avaí 1, Oeste 0, Avaí é o segundo colocado do campeonato, 54 pontos. O Boa vai empatando com o Guarani, já todo o segundo tempo, e o Vila, gol de Alain Mineiro, vai vencendo o Juventude 1-0. G4 no momento, Fortaleza 57, Avaí 54, Goiás 53, CSA 51. O Vila é o quinto, 51, o Atlético Goianiense o sexto, 48, a Ponte a sétima, 46, o Guarani o oitavo, 46, o Boa, lanterna, 27 pontos. Fim do intervalo, nota 10, vai começar o segundo tempo, de volta com os senhores, com as senhoras, com os meninos, com as meninas, ele... Quem? Opa, não tá dando certo. A bola vai rolar, você vai conferir comigo, torcedor. Agora foi a equipe esportiva Nota 10, Rádio TV Futebol Interior. Marcelo Corsato apresentou o intervalo do jogo, ele volta daqui a pouco no Balançando a Rede, o pós-jogo para Guarani, Boa Esporte Guarani. Vai começar o jogo do segundo tempo, posse de bola do Boa, apita o árbitro. A bola está rolando no melão. Às 5 da tarde, 33 minutos, sempre pra sempre de bem com a vida no microfone da Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedora, quando a bola rola eu corro atrás dela pra trazer todas as informações no microfone da Rádio Futebol Interior. Guarani precisa da vitória, Boa Esporte também, mas é o Boa que vem, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tirou, a bola voltou pro time do Boa, bateu pro gol, Agenor tirou, Kevin bateu, a bola sobrou, Machado vai queimada ali, bateu pro gol, o Ricardinho tirou, a bola voltou com o time do Boa Esporte. Mas aí, como o Ricardinho tá caído, tá no chão, o Machado tem que jogar essa bola pra fora. O Boa Esporte já começou apertando o Bugre, começou apertando o time do Guarani, o time do Boa Esporte, o time de Varginha que mexeu no intervalo do jogo, hein, Melo? Com menos de um minuto, né, quase, o Boa já marca o seu segundo gol, e não deu pro Helder, né, o autor do gol do Boa até aqui na partida. No intervalo, você se lembra, ele disse que havia levado uma pancada no joelho, ia tentar passar ali uma pomada milagrosa, mas não deu certo, né? Então o Helder ficou nos vestiários e o Maicon, que é volante, entrou em seu lugar. Maicon, 18, já em campo. Maicon, um volante, vai improvisar aqui o técnico Tuca Guimarães. Tuca Guimarães que foi técnico do Nacional, né? Na temporada nós estamos em 2018. Né? Ele foi técnico do Nacional no começo do ano. O Tuca Guimarães, eu acho que ele treinou o Nacional de 2010 pra cá, todo ano ele treina o Nacional. Aí ele fez uma passagem pelo Noroeste, o Noroeste não foi bem e voltou pro Nacional de novo. E agora o Ricardinho saiu contundido, ele que cortou aquele chute lá do Machado, mas cortou com o pé direito. E a bola parece que torceu o pé ou o tornozelo do jogador do Bugre, hein, Melo? A bola bateu ali no pé direito do Ricardinho, estava no ar, né? O pé dele estava levantado, então a bola foi com muita força e acabou torcendo, né, o pé do Ricardinho. Agora ele saiu na maca. Vamos ver se ele terá condições de retornar ou não. Ricardinho, que é o capitão do time. O Boa colocou a bola para fora. Agora no famoso fair play, né, o Guarani devolve a bola ao time de Varginha. Detalhe, pois não.
Difícil acontecer o que aconteceu aí, viu? Porque quando o Boa jogou a bola pra fora no fair play, como disse o Washington Melo, o jogador do Boa, me parece até mesmo o Machado, ele tava com a boca na botija, com o pé na bola pra engatilhar de fora da área. E ele pegou, ao invés de chutar pro gol, jogou a bola pra lateral. Hoje em dia é difícil de ver isso no futebol, hein? E voltou o Ricardinho, né? Guarani novamente com 11. Está meio mantola, né? Mas pelo jeito vai dar pra ele. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Você pode participar com a gente, mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp 987-7108-38. Você pode participar com a gente também, mandando mensagem para o Futebol Interior do YouTube, Futebol Interior TV no YouTube ou Futebol Interior no Facebook. Giovanni Paiola tá na TV Futebol Interior, comandando tudo por lá. Boa Esporte, desce bola aqui pela esquerda com o Alisson. Alisson para Machado, Machado no meio, volta a bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Rafael Jensen. Jensen volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele começa o jogo para Clóvis. Clóvis volta essa bola aqui um pouco mais atrás ainda, bola para Fabrício. Fabrício, perna direita, dá um bico na bola. Põe bola pro campo de ataque, a zaga da equipe do Guarani tira, a bola volta de novo com o time do Boa Esporte. Vem alugando o meio campo do time do Guarani, bola com o Machado. Pela direita, ele toca a bola aqui na ponta direita, bola para Thalisson. Thalisson voltou, trabalhou, bola para Clóvis. Clóvis volta, a bola um pouco mais atrás, bola pro Bruno Tubarão. Tubarão na ponta, pro Thalisson, vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, cabeça na bola, segura Genora. Mete a testa na bola. Cabeçada veio lá de fora da área, velho. Foi o Alisson. Meteu a testa na bola, a Genor. Foi pra ela, fez a defesa e não deu rebote, Melo. Uma cabeçada, né? Na verdade parecia um chute, né? A bola com muita força. Goleiro Agenor fez a defesa. Agora o Matheus Anjos estava com a bola dominada, quis fazer graça, perdeu e proporcionou um contra-ataque à equipe do Boa, né? Muita gracinha o seu Matheus Anjos, né? E sobre o Romário, né? Bastante tímido, né? Ele fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani, né? Fica mais ali no setor defensivo. Poucas vezes ele desce, né, pro ataque, ao contrário do Pará, né, que ele tinha, né, o Pará tem aí como virtude, né, descer bastante, né, às vezes parece um ponta do que um lateral, né? Então o Romário tímido, eu acho que essa alteração até aqui, né, com o Pará, o Guarani tinha até mais ofensividade, né, chegava mais ao ataque ele pelo lado esquerdo, então perdeu, né, esse setor do campo com o Romário que fica mais no campo defensivo. Olha o Guarani. E olha o Guarani, passe aqui pelo meio, a bola para Bruno Mendes, entrou dentro da grande área, adiantou demais a bola. Na disputa ali com o Jensen. Sai do gol, o goleirão da equipe do Boa Esporte, o Fabrício, para ficar com ela. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. O Esporte tem mais a bola, Machado, Clóvis no meio, já tocou, trabalhou, bola para Manuel, 2 na marcação para cima dele, ele volta um pouco mais atrás, bola para Machado de novo, Machado tem o Alisson pedindo, perna esquerda, vai queimar, ele bateu pro gol, para fora ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Agenor, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Comecinho do jogo, no segundo tempo você participa. Facebook Futebol Interior. Carlos, e ainda sobre o Romário, lembrando que no gol do Boa, no primeiro tempo marcado pelo Helder, o gol saiu ali pelo lado direito, né? Campo de ataque do Boa, consequentemente, setor esquerdo de defesa do Guarani. Aonde estava, né, o seu Romário? Só ficou olhando, observando a banda passar, mas não fez absolutamente nada. Então falhou também no lance. Goleiro Agenor também poderia ter cortado a bola. Achei que também houve uma falha do goleiro Bugrina. Enfim, né, uma lambança do sistema defensivo no gol do Boa, que aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo. Tem gol. Deixa eu abraçar aqui o Robson Bernardino, tá com a gente, o Cristiano Pazetti, estamos juntos. Tá mandando um abraço aqui pro Washington Melo e pra toda a equipe esportiva nota 10. O Márcio Caminada. Marcião que ontem à noite no Zap sumiu, velho. Tá mandando aqui, boa tarde, galera do bem. Pergunta hoje. Vou perguntar pro Thiago Caetano. Pergunta aqui do Márcio Caminada. Tem gol, que é Bugrino de 4 costados. Guarani ganha hoje, daqui a pouco o comentarista fala, porque a rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Corsato. É gol no Campeonato Espanhol, sabe de quem? Do Sevilla. Muriel diminui, agora Barcelona 4, Sevilha
2. E no Campeonato Brasileiro da Série B, o Oeste empata com o Avaí lá na ressacada. Conrado, agora tá tudo igual. Avaí 1, Oeste também 1. Responda ao Márcio Caminado, nosso ouvinte, nosso telespectador aqui pela TV Futebol Interior. E aí, Guarani ganha hoje, ô Thiago Caetano? Ganha. Não sei se vai ganhar hoje. Tem que ganhar, mas o Boa voltou melhor no segundo tempo. O Guarani com bastante dificuldade, principalmente na saída de bola. O Boa pressiona o Guarani e o Humberto demorando, na minha opinião, para fazer a substituição. Não encaixou essa formação. Vou voltar a repetir isso aí até de mudar. Aliás, esse é um dos graves problemas que o Humberto Louser tem. Ele demora demais para mexer. Até a minha cachorrinha, que não existe mais, sabe que precisa mexer no time. Ele não mexe. Pois é. É difícil. Eu até tô mais na vibe de defender os times, sabe? Mas, com todo o respeito, mais uma vez, vem aqui pelo Boa Esporte, bola aqui pro campo de ataque, Alisson tocou pro Manuel, vai fazer, bateu pro gol, pra fora do gol, ele perdeu, quase que o Manuel vai pra rede, não pro céu, como diria o Ed Mota, quase o Boa Esporte vira pra cima do Bugre. Ih, Melo, quase, hein? E a bola passou perto, né? Chegou ali tocar na rede pelo lado de fora e teve torcedor, né, do Boa que chegou a gritar gol. Mas pra sorte, ela foi pela linha de fundo, mas o Boa permanece no ataque. E vem Boa de novo, bola aqui pro campo de ataque, Daniel Cruz. Tá meio cheinho, Daniel Cruz. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, a bola fica no meio, o Tubarão não conseguiu pegar, voltou a zaga do Guarani, tirou. A bola volta com o Alisson aqui na ponta esquerda, ele toca a bola para Machado. Machado no meio, fez o passe pro Daniel Cruz, volta a bola para Tubarão. Tubarão virou, tocou pro Cruz, na ponta direita, vai pro cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, sai do gol, goleiro. O Thalisson meteu a testa na bola, sai do gol. O goleirão agendou para ficar com ela, já coloca o Guarani no campo de ataque, toca a bola aqui para Matheus Oliveira, no círculo do gramado, ele toca a bola para o William Oliveira. O William Oliveira volta a bola aqui no meio, trabalha a bola pro camisa número 10, o Matheus Anjos. Matheus Anjos toca a bola para Romário, colocou na podre pro Romário. Aí o Romário teve que disputar a bola aqui com o camisa número 18 do time do Boa, o Maicon. O Maicon explode a bola para cima do Romário, ela sai para lateral. Lateral para o time Boveta fazer a cobrança aqui pela direita. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Toque eletrônico da Rádio FM, nosso Mr. X, que tá mais louco do que o Batman. Hoje tá marcando 10 minutos passados do segundo tempo. Faltam 35 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, S+6 para terminar, em Guarani, Boa Esporte e Guarani, tá tudo igual, 0-0, Guarani vem bola aqui pro campo de ataque, Matheus Anjos, toca a bola na ponta direita, vira o jogo, toca a bola pro Kevin no meio, voltou, tocou pro Matheus Oliveira, perna esquerda, um pra lá, dois pra cá, na marcação, virou Kevin, pela direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, sai. Linha de fundo, tiro de volta pro Boa fazer a cobrança. Eu confirmo, 11 passados. Segundo tempo, 34 para terminar o jogo. Boa Esporte, Guarani, Boa Esporte. Tá tudo igual no melão, viu, Corsato? Tá 1-1. Daqui a pouquinho tem São Paulo e Atlético Paranaense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, 7 da noite, junto com a rádio Nova Estação FM, equipe Gol de Placa. Amanhã, 4 da tarde, também Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pega o Ceará. Estaremos juntos com a rádio Mantiqueira de Poços de Caldas. A narração é do André Luiz. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim. Ô, Thiago Caetano, o jogo tá parado, o Bruno Mendes tá caído, o Guarani vai mexer já. Daqui a pouco. É o Felipe Rodrigues, também conhecido como Felipe Diadema, né, número 13, já prontinho pra entrar. O Bruno Mendes segue caído, mas eu não acho que essa vai ser a substituição, né? Bruno Mendes eu acho que vai ser essa a substituição. Será? Eu acho. Mas ele precisa ganhar o jogo. Mas o Diadema joga bem à frente. Joga, realmente, sem dúvida alguma. É seleção brasileira. Aliás, no Catar, o Felipe Rodrigues, sem dúvida alguma, será um dos convocados pelo Tite. Então agora informe a alteração, por favor, Washington Melo. Vai lá.
Ah, pois não, já em campo, né, o Felipe Rodrigues. Tá aí, quem saiu? Pra saída do Bruno Mendes, machucado, né, o Bruno Mendes machucado, mas pra mim errou, né, o técnico Humberto Louser. Tudo bem, mas tá aí. Mas o narrador acertou. E aí, ô Thiago Caetano? Não gosto da alteração, eu acho que ele poderia dar um pouco mais, colocar um cara mais ofensivo, um cara pra agredir mais o Boa. Vamos ver como que vai ficar, onde vai se apoiar o Felipe vai entrar, qual vai ser o posicionamento dele, mas eu não gosto do jogo do Guarani não. Uma transição defensiva, ofensiva muito lenta, tem dificuldade na saída, o Boa aperta o Guarani, o Alisson tá acabando com o lado esquerdo ali, fazendo bastante bagunça na defesa do Guarani. O Humberto Louser, ele treinou a semana inteira, ele deve saber o que tá fazendo. Eu gosto muito do Humberto, eu acho ele um bom treinador, só que na minha opinião os 90 minutos dele é meio complicado, geralmente ele faz alterações que não dá para entender muito. Agora, e o problema do Bruno Mendes foi na panturrilha, né? Ele já vinha sentindo essa contusão há algum tempo, né? Chegou até a jogar aí no sacrifício, né? Por algumas oportunidades, né? E agora voltou a sentir, por isso saiu o Bruno Mendes para a entrada aí do Felipe Rodrigues. Vem Felipe Rodrigues, vai jogar à frente, vai jogar como se fosse um ponta, à frente do Kevin, ele tá lá já, ó, como já fez isso várias vezes o técnico Humberto Louser. O problema, né, o Washington Melo até concordo que talvez essa não seria a modificação, agora eu fico me perguntando, velho, como é que você pode deixar, por exemplo, o Longini no banco de reservas, cara? Que até dia desse era o principal jogador do time, é o artilheiro do time no campeonato. Ah, ele deixou no banco de reservas, ok. Mas aí o Bruno Mendes sai contundido. Qual que é a primeira opção? O Longini, caramba. Põe o cara pra jogar. Se ele quisesse dar uma dura no Longini e mostrar que não tem cadeira cativa no time titular, já deu, fez, né? Já fez. Já era, né? E o Longini, ele tem um remate de fora da área, o Guarani não consegue entrar na área do adversário, ou ele pode encontrar com um passe. Ele ainda é o principal jogador do Guarani, ao lado do Ricardinho, lógico. Mas eu teria colocado o Longini, também o Jefferson Ney também, para dar uma movimentação maior. É um time muito pesado hoje, né? Vamos ver como vai ser a postura. O Felipe vai fazer... O Guarani já joga bastante pelo lado direito com o Kevin, né? E agora o Felipe Rodrigues vai reforçar esse lado aí, para tentar chegar a mais uma linha de fundo. É a famosa dobra, né? Ali pelo lado direito e o Marcão ficando isolado como referência. Aliás, é o que mais acontece com o Marcão, né? Ele só fica isolado dentro de campo. E vem Guarani, Kevin bate lateral, a bola voltou com o Felipe Rodrigues, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Marcão, ele tropeçou, trupicou ali no jogador da equipe do Boa, sai jogando o time do Boa Esporte, bola com o Maicon aqui pela direita, estufa o peito, pega a chave com o porteiro ali da divisa do gramado, sai jogando pela ponta direita, ele toca a bola para Thalisson, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai ficar na ponta esquerda aí, o Felipe Rodrigues deu bobeira, Thalisson pegou, levantamento na boca do gol, Agenor. Achei que a bola ia fora, o Agenor, velho, deu um susto, cara. Mas deu um susto, achei que ele ia pegar essa bola dentro do gol, velho. Mas a bola dominada ali pro Felipe Rodrigues, cochilou, perdeu, o jogador ele tentou, na verdade, o cruzamento, né? A bola fez um efeito, e se o Agenor não tá esperto, ela entraria, né? Seria aí o segundo gol da equipe do Boa. Mas, bobeira ali do seu Felipe Diadema. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Abraçando aqui o Ivo Carpini Martinez. Tá mandando parabéns aqui pela transmissão, o Ivo. Muito obrigado, velho. Você sabe que um afago vale mais do que qualquer dinheiro na minha conta, viu? Muito obrigado, Ivo. O Manuel Salgado tá com a gente, tá mandando um abraço pra Cidinha Miquelin. Ela não perde uma transmissão. Vem boa, bola aqui pra ponta esquerda, Thalisson, cruzamento pro Manuel, pra fora! Pra fora do gol, ela saiu! Cruzamento veio lá da esquerda, foi o Daniel Cruz que cruzou, o Manuel bateu, ele foi marcado ali pelo Fabrício, a bola saiu, linha de fundo, quase o segundo gol do Boa. Melo. E essa bola passou muito perto, hein? Na bobeira ali eram 2 jogadores do Guarani na marcação do Daniel Cruz, mesmo assim ele conseguiu fazer o cruzamento. Na verdade é que o time do Boa encontra muita facilidade, a defesa do Guarani parece uma mãe, né? Entrega
a toda hora. E agora mais uma alteração. Né? Saiu o Marcão, né? Que não fez absolutamente nada. Né? Número 11 para a entrada no Poveda. Né? Vamos ver com o Poveda tendo aí mais tempo aí em campo. Se de repente ele é artilheiro, né? Pelo menos no sub-20. De repente, né? Sobra uma bola para ele, ele mete para dentro. É agora, bola pela direita, Kevin, levantamento na boca do gol pro Poveda, a zaga tirou, a bola voltou, Poveda vem na marcação, chega a zaga, tira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio pro Guarani fazer a cobrança na pela direita, escanteio pro Bugre, já daqui a pouquinho a equipe daqui escanteio é 21 a camisa do Poveda, viu, Carlos? Anote na sua papeleta. Marcado Poveda, camisa 21, já, escanteio pro Guarani. Daqui a pouco o Thiago Caetano vai comentar essa alteração do técnico Humberto Louser. É escanteio pro Bugre, o 10 tá na bola, Matheus Anjos pra bola, levantou, tocou, segundo pau, Fabrício, perna esquerda ganhou, tocou no meio, bola pro Felipe Rodrigues, vai fazer, bateu pro gol, pra fora, Fabrício, cresceu pra cima do jogador da equipe do Guarani, foi pra ela, fez a defesaça do goleirão da equipe do Boa, escanteio pro Guarani fazer a cobrança pela direita de novo, Melo. E essa bola entraria ali perto ali do bico, né, da pequena área, o Felipe Rodrigues chutou cruzado e o Fabrício fez uma defesa inacreditável, escanteio lado direito, Anjos na bola. Felipe Rodrigues ia fazendo gol. Matheus Anjos pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça do Felipe Maia pra fora. Parece que só a saída no Marcão, parece que já mudou tudo no time do Guarani. Guarani teve 2 oportunidades. Thiago Caetano, eu quero ouvi-lo. O Louser mexe. Sai Marcão. Entra Poveda. Você fala do jogo, tá 1-1. Agora ele tenta ter um pouquinho mais de mobilidade, né? Um pouquinho mais de qualidade. O Marcão, por mais que ele tentou se movimentar, ele não consegue. Ele tecnicamente é um jogador que apresenta bastante deficiência. É um jogador mais para jogar fixo dentro da área. E o Guarani cresce, principalmente com a entrada do Felipe. Agora o Felipe entrando bastante na área. Vamos tentar, tem que manter essa postura, adiantar suas linhas, tentar ganhar a segunda bola para pressionar o último adversário e buscar o segundo gol. O Felipe Rodrigues entrou como atacante, velho. Ele é lateral de origem, mas entrou como atacante. O número 13 no time do Guarani. Lateral para a equipe do Boa Esporte fazer a cobrança aqui pela direita. Lateral cobrado pelo Maicon. Manuel vem na marcação. Ricardinho ganha essa bola. Toca a bola aqui pelo meio. Disputa a bola para a equipe do Guarani. Trabalha a bola para o Kevin. O Kevin já toca a bola na direita para o Felipe Rodrigues. Ele vai para a linha de fundo. Vai para a marcação ali para cima dele o Rafael Jensen. O Felipe Rodrigues fez a finta. Joga a bola um pouco mais atrás para o Kevin. Kevin para Ricardinho. Poveda tá na área. Ricardinho na cavadinha. Levantou. Tocou na boca do gol para o Poveda. Sai do gol, goleirão. Fabrício para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nantanesco. Eu digo para você, tempo e placar do futebol. Toca eletrônico, o Mr. X, mais doido do que o Batman, marcando, você conferindo comigo. 20 minutos passados do segundo tempo, faltam 25 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que gira o placar do futebol. Em homenagem ao Washington Man. Não vou falar aquela frase não, deixa quieto. Aqui em Varginha, no Estádio Melão. Boa, Guarani Boa, tá tudo igual, viu, Corsato? Tá 1-1. Não inventa não, pelo amor de Deus. Campeonato Brasileiro Série A, Botafogo vai perdendo pro Bahia 1-0 e o América vai empatando com o Grêmio pelo placar de 1-1. Daqui a pouquinho tem São Paulo e Atlético Paranaense, retransmissão da Rádio FI junto com a equipe Gol de Placa. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Você participa por lá, manda a sua mensagem. Vem Guarani, bola com Kevin, vai queimar dali, experimentou, perna esquerda pro gol, ela saiu. Acabou. Os caras ficaram bravos com ele porque ele poderia ter cruzado, mas pelo menos tentou, né, Washington Melo? A melhor jogada seria o cruzamento, né? Já que o Poveda pedia a bola, ele tentou ali de pé esquerdo o Kevin, sem chance, né? Sem direção pro gol, melhor dizendo, a bola passou longe, sem perigo. E mandando um abraço pro J. Santos, né? Lá do City Bar, City Tortas. Ele também é o presidente da Casa de Portugal de Campinas. E daqui a pouco teremos lá um jantar dançante, né? Fados e guitarradas. Me ajuda aí, produção. Estaremos lá, todos do futebol interior são convidados. Se vocês quiserem comparecer por lá, é só chegar. Vai ser sensacional o jantar. Fados e guitarradas. Hoje vamos dançar até às 5 da manhã. Que bacana. Um abraço pro J. Santos lá da Casa de Portugal.
Pegou o microfone, Thiago Caetano, comentarista, quer falar? Imaginar o Washington Melo dançando, cara. Ah, eu danço, bicho. Que horror. É falta para a equipe do Boa Esporte fazer a cobrança metade deste segundo tempo. Levantamento na boca do gol. Maicon sai do gol, Vagenora. Acabou. Tranquilo para ficar com ela. Placar ao vivo, futebol interior, Corsato. No Newton Santos deu Bahia, rapaz. Edgar Júnior foi pra rede, final de jogo pela Série A, Botafogo 0, Bahia 1. Botafogo que não se cuide não, hein? 35 pontos, o Ceará é o 17º, tem 31, são 4 pontos da zona do rebaixamento. Lembrando que segunda-feira temos aqui na Rádio Futebol Interior transmissão também da Série A do Campeonato Brasileiro, o Inter pegando a equipe do Santos. Mário Celso dá o recado, Carlos. Tá. Série B logo. E o Corinthians está a 4 pontos do Ceará, hein? O Corinthians tem 35 e o Ceará tem 31. Que coisa, hein? Segundo o Marcelo, o Corinthians não cai. Vai nessa. E o Ceará tem um jogo a menos, hein? O Corinthians não cai, não. Corinthians não cai, não, pelo amor de Deus. Sai pra lá, ô Seca Pimenteira. Não fui eu que falei isso, não. Eu falei que você falou que o Corinthians não cai. Você tá secando o timão do povo. Eu não me preocupo com o Corinthians, não. O Boa vai mexer daqui a pouquinho, o Washington Melo vai informar. Acabou. 23 passados deste segundo tempo, tá 1-1. Placar ao vivo, futebol interior, Corsato. O outro jogo que estava acontecendo pela Série A, jogando lá no Independência, caiu no Horto, tá morto. O América empatou com o Grêmio pelo placar de 1-1, portanto América 1, Grêmio também 1, Grêmio é o quarto, 52. O Coelho é o 15º colocado, 34 pontos. Lembrando que o América tem como treinador Adilson Batista. E vem a equipe do Guarani, bola pro campo de ataque, Ricardinho pro Poveda, voltou pro Matheus Anjos, vai quem mandar ali perto da direita, bateu pro gol, pra fora. Ele procurava o canto alto, direito do Fabrício, que agora é o capitão do time. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Boa Esporte, Melo. Mas é brincadeira, né? Quer fazer gol bonito, gol de craque, faz o simples, Matheus Anjos, por favor. Alteração na equipe do Boa, saiu aí o número 8, Machado, para a entrada do 19, né? É o famosíssimo, né? Douglas Baggio. Olha aí, hein? Douglas Baggio, 19 já em campo. Douglas Baggio tá no jogo, camisa número 19, sai o Machado, que era um volante, né, um segundo volante, entra o Douglas Baggio, que é jogador mais de frente. Daqui a pouco o Thiago Caetano vai informar, vai falar, vai opinar. Vem Guarani, trabalha a bola aqui pelo meio, bola com o William Oliveira, vira o jogo, toca a bola na ponta, já virou, tocou bola aqui pela ponta direita, a bola pro camisa número 13 da equipe do Guarani, o Felipe Rodrigues, que entrou bem no jogo, vai pro cruzamento, era pro Poveda no meio do caminho, chega a zaga, tira. Jensen. Perna esquerda, onde o narizão tá virado, ele tira. Aí vem o Felipe Rodrigues, a bola não saiu, voltou, tocou a bola aqui pro Alisson. Alisson na ponta esquerda, tá Alisson. Na ponta esquerda tem o Daniel Cruz também na marcação. Ele tocou a bola pro Daniel Cruz. Daniel Cruz colocou a bola no meio, procurava aqui o Manuel. A bola vai ficar forte pra ele. Vai ficar fácil ali pro Agenor, tranquilo, sai do gol para fazer a defesa. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. É a primeira vez que eu vejo dois jogadores fazendo falta em um. O camisa número 10, o Matheus Anjos, do time do Guarani, foi pego por dois jogadores no carrinho e nada de cartão. Falta para a equipe do Guarani, Matheus Anjos, tocou no meio pro William Oliveira, quem manda ali, bateu pro gol, ela saiu. Saiu, linha de fundo, Matheus Oliveira, foi quem bateu, camisa número 8 do Guarani. Ela saiu à direita do goleirão Fabrício, do time do Boa Esporte. Guarani todo de verde, o Boa, camisa vermelha, calção branco, meias vermelhas. O Thiago Caetano, o técnico da equipe do Boa Esporte, o Tuca Guimarães, mexeu, tirou um volante, coloca o Baggio, que é mais à frente, mais atacante. Quer mais no jogo, o técnico do Boa Esporte. Ele tá sendo mais ousado com o Humberto, mesmo tendo menos material para trabalhar, ele tá sendo mais ousado. Tirou um segundo volante, coloca um cara de frente, né? Um bom jogador que se movimenta bem. Então o Guarani deve ter um pouco mais de trabalho agora com a entrada dele. Esse Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Ele volta a bola para Matheus Oliveira de novo. Foi pro chão, de novo, era o Matheus Anjos que estava por lá, o camisa número 10, pegaram ele. Foi o camisa número 11, o Thalisson. Velho, o que o Matheus Anjos está apanhando hoje? Deus amado. O Walter Carvalho está recorrendo até o glória a Deus. Verdade, ele escreveu aqui, ó, que os Illuminatis entrem na mente do Lousa, ele faça ele alterar a equipe para sair com a vitória. Não colocando o Kaique já está bom. Ele repete, glória a Deus. Saiu o Marcão, diz aqui o Rogério Caramati. Tem certeza que ele jogou?
Me ajuda aí, produção. É isso aí, Rogério. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Falta pro Guarani fazer a cobrança. Tapete verde e branco pra você, rapaz. Matheus Anjos pra bola. Levantamento na boca do gol. A zaga tirou, voltou pro Felipe Rodrigues. Bateu pro gol. A zaga tira de novo. A bola volta. Volta com o Maicon. Maicon tira. Cabeça na bola. Perna direita agora. Ele trabalha. Põe bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Baggio. Baggio chega na marcação. Romário. Cabeça na bola. Tira a bola. Volta com o Maicon. Dá um bico. Põe bola aqui pro campo de ataque. É o Manuel. Vai brigar com o Kevin. A bola volta. Volta pra Matheus Anjos. Matheus Anjos no meio pro William Oliveira. O William Oliveira para Fabrício. Tudo isso do campo de defesa. Ele volta a bola para Matheus Oliveira. Matheus Oliveira tem o William Oliveira pedindo o jogo. Ele toca a bola pro William Oliveira no meio. Pro Matheus Anjos de novo. Falta pra cima dele. A bola voltou pro Poveda. Mas o árbitro tá pegando o toque de mão do jogador da equipe do Guarani. Mas o que não, deu impedimento. O que tá apanhando o Matheus Anjos, os caras só param ele na porrada. Bola para a equipe do Boa Esporte lá pela ponta. É o Baggio. Ele faz a ponta pela esquerda. Toca a bola para Alisson. Alisson no meio pro Baggio. Cruzamento, levantamento pro Manuel. Toque de cabeça. Gol! É do Boa, é do Manuel. Alegria, alegria, galera no cruzamento da ponta esquerda do Alisson, o Manuel subiu mais que o Fabrício e cabeceou pro chão, pro baixo. Sem chances pro goleirão Magenor, que nada pôde fazer. Pulou, mas não pegou. E o Manuel guardou, colocou na mala, já fechou ela e deixou pra viagem. Tá lá na rede. Manuel 9, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Melão. 2 pro Boa, que vira pra cima do Guarani, 1 pro Bugre. Manuel 9, a camisa dele na marca de 28, passado o segundo tempo. Boa vira que vira pra cima do Bugre. Boa Esporte 2, Guarani 1. Goleirão Magenor, essa você só pega porque ela foi parada no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do segundo gol do Boa Esporte. O gol do Manuel, printa essa tela aí, Washington Melo. Quando o Guarani, até com as alterações, né, parecia que estava até sendo superior em relação ao Boa. Mas aí, né, num contra-ataque, a bola cruzada, né, o Fabrício, né, zagueiro experiente, né, subiu, parece não querendo chegar, meio estranho, e o Manuel desviou ali, ó, de cabeça e meteu pro fundo da rede, né, tirando ali do alcance do goleiro Agenor. Vira do Boa em Varginha, né? Mas o torcedor do Guarani pode ficar tranquilo, porque agora vai, né, o time vai virar com certeza. Vai empatar, vai virar, porque entrou o Kaique, né? Os problemas, né, estão resolvidos. Kaique está em campo. É Kaique mais 10. Saiu, né, o Matheus Oliveira, mais uma péssima apresentação, já deveria ter tirado muito antes, né? E coloca aí o Kaique, né? O torcedor tinha que aguentou quase todo o jogo aí o Marcão, agora vai ter que aguentar o Kaique. Kaique 22 já em campo. E aí, pra desespero aqui do Walter Carvalho, né? O do Glória a Deus. Ele já havia falado aqui, era só colocar o Kaique que tava tudo certo, né? Era só não colocar o Kaique que tava tudo certo. Pois é, agora ele colocou o Kaique. Eu vou fazer uma comparação já dessa história do Loser com o Kaique, só pode, né? Mas o Thiago Caetano, agora uma falta, hein? Falta para a equipe do Boa Esporte aqui pela ponta direita, é falta para o Boa, vem bola na área do Bugre. Rapidinho, Thiago, Boa vence o jogo 2-1 contra o Guarani. O Guarani, o Loser, hoje ele conseguiu fazer tudo errado. O Alisson, que eu tinha falado há 20 minutos, 15 minutos atrás, que estava bagunçando pelos lados do campo, deu mais uma assistência, 2-1. O Boa, com inteligência, consegue bater o Guarani até aqui bem desorganizado nessa tarde. É falta para a equipe do Boa fazer a cobrança aqui pela direita, vem o Tubarão para fazer a cobrança. É rente à linha lateral, Tubarão para a bola, levantou, tocou na boca do gol, chegou, tirou, Felipe Maia tira. Aí o Matheus Anjos chega, mete o pé na bola para tirar dali. A bola volta com o Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues agora tá jogando de centroavante, velho. Ele põe bola aqui pro campo de ataque. Matheus Anjos vai chegar. Fabrício com a perna dá um bico na bola, tira. Aí a bola vai direto pro gol, Bagenor. Levanta voo, pousa com ele em seus braços o goleirão do Bugre. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol.
Estamos com 32 minutos passados deste segundo tempo, 13 para terminar o segundo tempo de jogo no giro do giro, meu giro que giro, o placar do futebol. No Melão, em Varginha, Guarani 1, Boa, Esporte, Boa, tem 2, Corsato. Daqui a pouquinho tem São Paulo e Atlético Paranaense aqui na Rádio FI. Amanhã às 4 da tarde a bola rola para Palmeiras e Ceará, junto com a Rádio Mantiqueira de Poços. A narração é do André Luiz. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Você participa e manda a sua mensagem. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura, em Campinas, com o telefone 3234-5220. A Eletrolar. Então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim, Ricardinho, Felipe Rodrigues, cruzamento muito forte, ela saiu. Ela sai, vai pra lateral, mas lateral pra equipe do Boa Esporte fazer a cobrança. Vai sair o camisa número 11, o Thalisson, no time do Boa Esporte. Ah, pois não, vai entrar aí o PH, né? PH número 17, né? Já em campo. A última alteração aí na equipe do Boa, que vence o Guarani 2-1, né? O Guarani conseguindo perder pro lanterna do campeonato. O camisa número 11 tá saindo do jogo. O camisa número 11 do time do Boa Esporte pediu ali para trocar. O Thalisson vai entrar no lugar dele, o PH. Eu disse que ia fazer aqui uma comparação do Loser com o Kaique, mas é mais ou menos, né? O Loser, ele me lembra muito aquele cara que tem abstinência, por exemplo, a cerveja, né? Todo dia, né? Quando ele chega do trabalho, lá para 6h30, ou de qualquer tipo de bebida alcoólica, né? O cara não acompanhou, aquilo não acompanhou ele durante todo o dia. Mas aí no finalzinho do dia, ele tem que usar aquilo, ele tem que tomar aquilo. Ou ele tem que pitar aquele cachimbo, ou aquele cigarro. E o Loser é mais ou menos isso. Ele tem que pitar o Kaique todo jogo, velho. Pô, aí fica difícil. E o Longini? Nem entrou, já foram as 3 substituições e nada. Ele foi preterido pelo Kaique. O Humberto Loser, ele tá com... Perdeu a paciência com os meias dele, né? Porque Jefferson Ney, Longini, Rondinelli nem entraram. Fez 3 alterações até um pouco... questionável e deixou seus meias de criações, o cara do passe, o cara para procurar uma situação melhor no banco. Então o Loser perdeu mesmo a paciência. Agora o PH entrou, mas demorou uma eternidade, hein, pro tal do Thalisson sair também no jogo, hein? Deus amado, hein? Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos o futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. O Thiago, Caetano, Thiago, fala a frase que você falou aí há pouco fora do ar, que eu vou completar ela. Vamos lá, qual foi a frase? Não, que no primeiro turno a Ponte Preta foi enfrentar o Boa e venceu por 2-0. E agora vai bater no Guarani. Tem que dar o prêmio, o troféu Campinas pro Boa Esporte, né? Se o Boa tivesse o campeonato só Ponte Preta e Guarani, ele seria campeão, não cairia, né? Sim. Podia mandar, né, o troféu ET. E naquele jogo contra a Ponte Preta, o Boa poderia ter ganhado demais. 2-0 foi pouco. O Boa jogou muito mais. E se não fosse o Ivan, a Ponte tinha perdido demais. Lembrando que no primeiro turno, em Campinas, o Guarani não ganhou do Boa. O jogo terminou empatado. Foi 1-1, levou o gol no finalzinho, né? O goleiro Jorge, foi a única partida, né? Vou falar pra você, né? Tem cada coisa no Guarani, se contar, ninguém acredita, né? O Jorge falhou naquele jogo, depois sumiu, né? Desapareceu. Aí contrataram o Oliveira, fez 2 jogos, né, razoáveis, depois começou a entregar a rapadura, aí foram atrás do Jorgenô, né? Que começou bem, mas também ultimamente vem tomando aí os seus piruzinhos também. Aí você coloca 4 pontos, o Guarani tem 45, no momento estaria com 49. Aí pega, se você derrota para esses times a partir de baixo, não pode existir num time que quer conseguir um acesso, quer fazer parte do G4, né? Faz muita falta esses pontos perdidos. Na verdade não 4, né? Agora ele tá entregando 5 pontos de bandeja, né? O time do Boa Esporte tá perdendo 5 pontos pro time que tá em último lugar. Com 50 estaria coladinho ali no G4. E eu vou dizer aqui mais uma vez, com todo o respeito ao time do Boa Esporte, hein? Aqui não é, pelo amor de Deus, que temos torcedores de 2 times, né? O Boa tá na dele. Se eu disse que era imprescindível a vitória pro Guarani, pro Boa Esporte você tem que duplicar vezes 10, porque ou vence, né? Ou a
Série C logo ali. Vem boa a bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, por baixo, chega a zaga do Guarani, tira. Chega a zaga do Bugre, tira, linha de fundo, é escanteio pro Boa fazer a cobrança, aqui pela direita, vem o camisa número 10, o Bruno Tubarão, vem ele para fazer a cobrança do escanteio, bate Coutinho, toca aqui do lado, rola essa bola do lado pro Daniel Cruz, Romário vem na marcação, vai tirar para dançar o Daniel Cruz, que marra, hein? Que marra, hein? Que marra, hein? Romário chega, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Boa fazer a cobrança. Lateral para o Boa fazer a cobrança aqui pela direita. Vem o Maicon para fazer a cobrança do arremesso. Manoel demora pra caramba. Vai lá, Por enquanto, das 7 vitórias do Boa no campeonato, se, claro, confirmar essa contra o Guarani, 2 foram contra os clubes de Campinas. Lembrando que a Ponte, ainda no segundo turno, não enfrentou o Boa, né? Então o Boa pode ter 3 vitórias jogando contra os clubes de Campinas. Até aqui, 9 pontos disputados contra os clubes de Campinas. O Boa faturou 7. É aproveitamento do time campeão. Pois é isso que eu disse. Se tivesse só Ponte Preta e Guarani, ele estaria disputando para subir, né, na Série B, no Campeonato Brasileiro. Não pode, né? Realmente não pode. Mas o Boa vem, hein? E o Boa vem aqui pela direita. E os caras demoram, é mais um escanteio aqui pela direita. Agora vão gastar todo o tempo que pode. É cobrança de escanteio, é o Tubarão que vem para fazer a cobrança do escanteio. E pela primeira vez, viu, Carlos, no campeonato, o Guarani sofrendo aí 3 derrotas consecutivas. Havia perdido aí pro São Bento, perdeu pro Avaí e hoje vai perdendo, né, também aí para a equipe do Boa. Agora cartão amarelo aí pro número 10, né, o Bruno Tubarão, que demorou para bater aí o escanteio e contando o empate contra o Vila Nova, então o Guarani não ganha há 4 jogos, né? Dos últimos 12 pontos disputados, ganhou apenas um, né? O time fez lá os 45 pontos, que é o número, né, considerado ideal para não correr nenhum risco de rebaixamento. Depois um ganhou mais nenhuma, né? Parecia que era só atingir, né, essa pontuação necessária para se manter, para não fazer mais nada no campeonato. É o que dá a entender. Agora a pressão vai aumentar, né, para cima do técnico Beto Louser, que já vinha sendo pressionado aí pela torcida. Agora com essa 3ª derrota consecutiva, não sei não, né? O presidente Palmeirão Mendes Filho disse, né, que o Humberto Louser tem contrato até o final do Campeonato Paulista, mas contrato de treinador, né, não leva muito, né? Não tem muito a dizer, né? Não dá para levar no pé da letra, porque futebol depende aí dos resultados. E a pressão vai ser grande. Vamos ver o que vai acontecer nessas últimas rodadas, acesso pode esquecer, já tem que iniciar o planejamento visando aí 2019. E para completar, né, o clima político, né, lá no Brinco continua efervescente. Isso daí com certeza deve ter atrapalhado também, né, o rendimento da equipe dentro de campo. O que os jogadores conversam com o Bandeira, vem boa bola aqui pro campo de ataque na marcação, Clóvis joga a bola para fora, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Guarani fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19 3844 9283. Daqui a pouco quero saber do Washington Melo qual é a possibilidade, probabilidade do Louser ser demitido caso o Guarani perca. Bola aqui pro campo de ataque. Cruzamento do Romário, levantou, tocou pro Poveda, sai do gol Fabrício. Pra ficar com o Melo, goleirão da equipe do Boa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Já passamos de 40 minutos, quase 41, passamos de 40 minutos, quase 41 desse segundo tempo, faltam 4 para terminar o jogo, mais os acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Série B do Campeonato Brasileiro, no Melão, em Varginha. Boa Esporte 2, Guarani 1, placar ao vivo, Futebol Interior, Corsato. Daqui a pouquinho a bola rola, Campeonato Brasileiro, tem São Paulo e Atlético Paranaense, arbitragem do Péricles Bassols, pegado Cortez, junto com a equipe Gol de Placa, comando do Célio Campos. Amanhã, 4 da tarde, tem o Palmeiras, líder do campeonato, pegando o Ceará. A gente vai transmitir o jogo em conjunto com a Rádio Mantiqueira de Poços de Caldas. A narração é do André Luiz. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, mande a sua mensagem. Carlos Corsato.
Ah, então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim. Romário fez o passe longo, procurava o Poveda, sai do gol, Fabrício já coloca a bola aqui no campo de ataque, bola aqui pro campo de ataque, bola pro time do Boa, bola pra Manuel, Manuel vem na marcação, chega a zaga, tira, é o Felipe Maia, não, é o Fabrício que tá pro lado, dá um bico na bola, tira, põe bola pro campo de ataque, chega Matheus Oliveira na marcação, Matheus Oliveira não tá mais no jogo, é Matheus Anjos, ele volta a bola no meio, bola pra Felipe Rodrigues e olha o passe que o Felipe Rodrigues deu errado na podre pro Ricardinho, mas o Ricardinho é muito bom, ganha o Ricardinho, ganha do Tubarão, põe bola aqui pro campo de ataque, era pro Kevin na marcação, chega a zaga da equipe do Boa Esporte pra tirar, ganha essa bola, Boa Esporte, bola com o Rafael Jensen, toca a bola aqui na ponta, ele vira o jogo, tem pedindo bola aqui o camisa número 6, o Alisson deu 2 assistências para 2 gols do time do Boa, vira o jogo, toca a bola pra Tubarão, cara, como os jogadores estão conversando com o árbitro, e eles perguntam pro árbitro se ele gosta de tomate cru, e nada, velho. E ele não faz nada. Não, mas o árbitro, ele não pode também. Dentro do campo de jogo não vai ter ninguém educado. O árbitro, ele tem um cartão pra mostrar. Não. O árbitro não precisa conversar com ninguém, não. Então viu? É isso que eu tô dizendo, mas falar isso pro cara, velho. Não é a primeira, já é a segunda ou terceira vez que o jogador fala isso pra ele. Ah, comigo não tinha conversa, não. Era vermelho, tava expulso. É por isso que você não é árbitro de bola futebol. Aqui pela ponta direita, trabalha a bola o time do Guarani, vinha, chega a zaga da equipe do Boa, ganha. Bola pro Maicon, abre a porteira, passa a linha que ele vira o gramado, toca a bola pro Baggio pro Maicon, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, no peito do Felipe Maia. Fica fácil ali pro goleirão Agenor, tranquilo, pra ficar com ela. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Washington Melo, que mais bem conhece, mais bem informa as coisas do bugre no mundo. Probabilidade, porcentagem do Lousa ser demitido, Melo. Ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista. De repente o próprio Louser pode achar aí a sua situação insustentável e pedir demissão, porque o presidente do Guarani demitir Humberto Louser, eu acho muito difícil. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, então probabilidade, chance quase zero, então. Sim, no momento quase zero. E se o CA mandar? Aí, mas tem que depender lá são 6 integrantes, né? Pra ver se vai dar a maioria. Mas esse CA também eu vou falar pra você, viu? É uma lástima. O problema acho que não tá no CA, né? O problema... Tá nesse estatuto aí, né? Fizeram um estatuto aí, o Álvaro Negrão, né? Que quis, mudar o estatuto do Guarani. Pra democratizar o negócio. É o mesmo estatuto do Santos, né? Que tá uma bagunça exatamente, também. No Guarani é a mesma coisa. Tá esse estatuto aí é pra time que é tudo organizado, tudo certinho, né? Não tem nenhum tipo de problema. Eu acho que não dá certo pra ninguém, viu, Melo? Porque, ó, eu vou dar um exemplo. O regime tem que ser presidencialista. Quem manda é o presidente, acabou. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. E todo mundo aqui é casado, graças ao bom Deus, né? Velho, a gente não se entende com a mulher, né, velho? É 2 pessoas, cara. 2 pessoas brigando, imagine 6. Não vai dar certo nunca isso aí, velho. Não vai dar certo nunca. Vem a equipe do Boa Esporte, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga, tira. Gente, a gente tá com o jogo do Guarani aqui, viu? O pessoal aqui no Facebook, os caras estão confusos. É Guarani e Boa Esporte aqui, viu? Tá transmitindo, tá? Guarani, Boa Esporte, Boa, tá 2 pro Boa, 1 pra equipe do Guarani. Já passamos de 45, já mais 5. Vamos até 50. 50 minutos, vamos até 50. Guarani ainda pode empatar o jogo. Pode empatar o jogo, o time do Guarani, o jogo tá parado. Tem jogador do Boa caído, lateral pro Guarani fazer a cobrança. Rádio TV Futebol no Interior. Aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Daniel Turquezin tá com a gente. Márcio Caminada também, mandando aquela mensagem. Lorena Ferrari. João Benedito. Grande abraço para você, João. Obrigado aí pela audiência também, tá? Tem jogador do Boa Esporte saindo de maca e o Boa já fez as 3 alterações, né? O camisa número 5 ali, o Clóvis. Tá saindo ali com a maca.
né? O Boa vai jogar com 10 por enquanto. É lateral pro Guarani fazer a cobrança. No campo de defesa lateral, cobrado bola para Romário. 46 minutos passados, segundo tempo de jogo, tá 2 pro Boa, 1 pro Guarani. Ele vira o jogo, toca a bola para o William Oliveira. Quem sabe pelo menos o gol de empate. Bola pela direita, volta a bola para Matheus Anjos. Se tem uma coisa boa no jogo pro Guarani hoje foi o Matheus Anjos, pelo menos na minha opinião. Volta a bola do meio, bola pro camisa número 13, o Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues toca a bola para o William Oliveira. O William Oliveira para o Matheus Anjos. Já passou o Felipe Maia, agora tá descolando uma de lateral aqui pela direita. O Kevin passou, pediu. O Felipe Maia vai tocar. Alisson chega para tirar. A bola volta com o Felipe Rodrigues. Ganha essa bola pro Guarani. Vai pro cruzamento na marcação para cima dele. Chegou ali o camisa número 7, Daniel Cruz. Tira. A bola volta de novo com o Felipe Maia. Já tá lá na ponta direita como atacante. Fabrício é o jogador mais recuado do time. Tá no círculo do gramado. A bola voltou com o William Oliveira. Virou. Tocou a bola para Ricardinho na meia direita. Ele faz o passe, abre o jogo. Toca a bola para Kevin. Kevin tentou fazer a cavadinha pro Matheus Anjos. Na zaga da equipe é do Boa Esporte. Tirou. A bola voltou aqui pelo meio, bola pro Kevin. Kevin pra Felipe Maia, Fabrício, aqui na ponta esquerda, o Romário já passou, pediu, já não tem mais ninguém no campo de defesa do Guarani, bola pra Fabrício na ponta, bola pro Felipe Rodrigues pro Matheus Anjos, pede pra passar o Kevin, ele toca, alarga o passe pro Kevin, linha de fundo, vai descolar o cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, chega pra tirar dali a zaga com o PH, aí completa o Alisson, põe bola pro campo de ataque, tá todo recuado o time do Boa Esporte, a bola volta com o Guarani, bola pra Felipe Maia pra Fabrício no círculo do gramado, o Ricardinho pega, Fabrício volta a bola, vira o jogo, toca a bola na ponta direita, bola aqui para o William Oliveira, Guarani vai tocando a bola, trocando passes aqui no meio, bola para Fabrício no meio, tocou bola aqui, é pro camisa número 22, o Kaique na marcação, chegou a zaga da equipe do Boa, tirou a bola, botou com Fabrício no meio, tem ali pedindo bola o Romário, ele voltou, tocou a bola pro Romário na ponta, vira o jogo, toca a bola para o William Oliveira no círculo do gramado, da esquerda para a direita, voltou para Matheus Anjos, sai da ponta, vem pro meio, passou por um, passou por dois, vem na marcação ali para cima dele o PH, ele volta a bola pro Kevin no meio, volta a bola para Matheus Anjos, ganhou, roubou pro Guarani, fez o passe pelo meio, 2 na marcação, demorou demais para tocar, aí vem a zaga, tocou, voltou no Ricardinho, perde, ganha danado, voltou pro Felipe Rodrigues, ganha o jogo, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, toca a bola para Ricardinho, vem na marcação para cima dele a zaga, Rafael Jensen, mete o pé nessa bola, tira, joga a bola para lateral para a equipe do Boa Esporte fazer para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pela direita. Vem a time do Guarani para fazer a cobrança, quem sabe na cobrança do arremesso manual. 48-40, 1:20 para terminar no jogo. Vamos até 50 lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Kevin para a bola, vai colocar na grande área. Jensen cabeceou para trás, chega a zaga, tira, voltou, sobrou no meio pro Anjos, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, sobrou pro gol, é pro Poveda, é pro Kaique. Que isso? Kaique, meu filho. Linha de fundo, ela foi quase fora do estádio, hein, Melo? Lamentável, né? Tinha a chance ali, era dominar, tentar uma tabela ou chutar cruzado. Ele tentou pegar de primeira, mandou a bola lá na ambulância, hein? O médico lá, o doutor que estava dormindo, né, dentro da ambulância, tomou um susto porque a bola acertou bem no capô da ambulância. Tá de brincadeira o Kaique, hein? Depois dessa... Vá plantar batata, Kaique! Washington Melo promete fazer uma promoção de final de ano no Facebook. Passe um dia ao lado de Kaique. Depois vai almoçar lá no City Bar, entendeu? Ao lado do Kaique. Você lembra, teve uma vez que o Melo falou que o cara não ia fazer o gol, que ele se jogava no tobogão, o cara foi e fez o gol, ele podia fazer isso pro Kaique, né, cara? Quem sabe dá certo, né? E aí quem sabe você cumpre a promessa. Mas não vai ser hoje. Quem sabe você cumpre a promessa. Fabrício você que nem gato, tem 7 vidas. Vem aqui pelo Boa, bola aqui pro campo de ataque, vai terminar no jogo. Chegamos a 50, o árbitro deu mais um, vamos até 51. Bola pro Baggio, toca a bola na ponta direita. Cara, fez tudo o que quis o Baggio. Gente, como falta inteligência às vezes pros caras. O Poveda puxou o Baggio. Joguei até 51, o Guarani tinha tudo, ele foi lá, puxou. O jogador da equipe do Guarani, o Poveda puxou ali o Baggio. E marcou a falta. É falta para a equipe do Boa Esporte fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Nas redes sociais aqui o pessoal tá pedindo fora Loser. E fora Palmeirão também, tem cara pedindo a volta do Beto Zini. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola, vem o time do Boa Esporte, chega, Ricardinho rouba essa bola pro Guarani. Aí foi puxado ali pelo Douglas Baggio. Vai tomar cartão, Baggio.
Vai tomar cartão, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Boa Esporte. Abraçando aqui a Silvia Voló, que tá com a gente. O Joel Prado, ele que disse sai Humberto, volta Bertuzini. Um abraço para você. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado. O paraense Andrei da Silva e Silva. O último ato dele no jogo, antes de, claro, né, apitar, né, soprar o apito, foi dar o cartão ali pro Baggio. Fim de jogo. E não é que o Guarani conseguiu? Conseguiu. O Guarani conseguiu perder pro Boa Esporte. E não é que o Boa conseguiu? Conseguiu vencer o Guarani? Boa Esporte 2, Guarani 1. Fim de jogo no Melão. Começa agora. Atenção para o toque de 3 segundos. Começa agora. Balançando a rede. Você por dentro de tudo. Balançando a rede. Esporte, balançando a rede. Marcelo Corsato. Boa noite pra você. São 6h25, 18 horas e 25 minutos. O Guarani perdeu de virada pelo placar de 2-1. Que mais dói na alma, né? No coração, no sentimento do torcedor bugrino, é que todo mundo pega o Boa e dá-lhe no Boa, bate no Boa, maltrata, machuca o Boa. Aí o Guarani joga com o Boa em casa, não ganha, perde fora. Vai você, Melo. Ouvindo aqui o Douglas Baggio, que entrou no segundo tempo falando sobre essa vitória do Boa, 2-1. Com certeza, né? Primeiramente agradecer a Deus, né? Foi uma vitória importante, né? Contra um grande adversário. Graças a Deus o Manuel foi feliz ali no gol. Ele merece, porque é um moleque trabalhador, um moleque humilde. Graças a Deus ele pôde fazer o gol e nos dar a vitória. Agora é comemorar, descansar para a próxima batalha. Obrigado. Pois não, tá aí, né? O jogador, né? O Douglas Baggio. Falando aqui no microfone da Rádio FI, jogador do Boa. Alguns jogadores do Guarani ainda dentro do gramado. Uma derrota, né, para a equipe de Varginha de virada. Guarani fez um gol logo a 2 minutos, com o Bruno Mendes de cabeça, e depois o Boa acabou virando o marcador, né? Guarani sofrendo aí a sua 3ª derrota consecutiva, né? A pressão, sem dúvida alguma, vai aumentar em cima do técnico Humberto Louser, ouvindo aqui o Anjos, né? Matheus Anjos. Fica mais difícil, mas a gente ainda tem esperança. Acho que nossa equipe mais uma vez jogou mais com o adversário. Acho que a gente tomou os mesmos tipos de gol por uma desatenção. Isso não pode. Mas é difícil falar nesse momento. Mas vamos trabalhar aí essa semana para ganhar o próximo jogo. Obrigada, Matheus. Pois não, tá aí o Matheus Anjos, último jogador do Guarani a deixar o gramado. Fim de jogo, 2-1 para a equipe do Boa. Guarani que voltará a campo no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no Brinco, né, diante do Oeste, aí, buscando aí a sua reabilitação na competição. Já são 3 derrotas consecutivas. Guarani, nesse momento, 8º colocado, 45 pontos. Né, 32 jogos, 12 vitórias. Um saldo positivo de 4 gols, Marcelo. Muito bem, tá aí o Washington Mello. A gente tem que dispensar aqui o nosso Thiago Caetano, que vai pra night, né? E o que é combinado não é caro. A gente vai liberar ele por volta de 18h30. Tem o nota 10, o nota 0. Mas, Thiago, faz um resuminho rapidinho aí do que foi essa vitória do Boa de virada, 2-1 pra cima do Guarani. O Boa tá lá embaixo e o Guarani, que tá disputando pra tentar o acesso, me perde pro Boa. Thiago Caetano. O Guarani, ele conseguiu o planejado, sair na frente para apostar depois nos contra-ataques. Saiu na frente logo aos 2 minutos. O Boa em seguida já buscou o empate. O Alisson bagunçou muito o sistema defensivo do Guarani, principalmente pelos lados, lado direito, lado esquerdo, e o Guarani na primeira etapa, quando o Boa empatou, não soube entender a partida, né? Jogando muito pela direita, apostando muito no Kevin, mas errando bastante o último passe. Pouca criação, com dois jogadores mais de referência, o Marcão saindo um pouco mais da área, mas com muita dificuldade, principalmente pelos lados, né? Não é aquela característica dele, ele não tem velocidade para isso. O primeiro tempo acabou em 1-1. Segundo tempo, Boa volta, melhor que o Guarani. O técnico do Boa foi mais ousado até nas substituições, e o Boa pressionando a saída de bola do Guarani. Aí o Humberto Louser mudou, colocou o Felipe Rodrigues, o Felipe Rodrigues
O time conseguiu ter um pouquinho mais de consistência no ataque, até chegou a criar oportunidades de gols, mas muito pouco, né? E o Boa de novo pelos lados, o Alisson encontrou o Manuel para fazer o segundo gol e dar a vitória. A partir do Boa, a partir do momento que o Boa ficou à frente do placar, o Guarani apavorou, desesperou, acho que não estava nem no planejamento ficar atrás do Boa no placar e não soube sair da marcação. O Boa posicionou suas linhas bem baixa, bem recuada para se proteger, para segurar o resultado, até abdicou dos contra-ataques, e o Guarani jogando muito, alçando muito a bola na área, não conseguiu empatar, e o Kaique teve a grande chance no finalzinho e acabou desperdiçando. Numa tarde que o Humberto Louser mudou a maneira da equipe jogar, ele teve entendimento que o time já não vinha produzindo tanto, criando tanto, ele resolveu mudar a configuração do time, mas uma semana dele de treinamento não serviu para muita coisa. Provavelmente nos treinamentos ele observou que daria certo, mas na hora do jogo nada aconteceu, nada fluiu da maneira que ele imaginava, e o Guarani foi derrotado mais uma vez por um adversário. Quando você pega a tabela no campeonato, você tinha que somar pelo menos 6 pontos contra essa equipe. O Guarani deixou escapar em Campinas uma vitória e hoje uma derrota que vai pesar muito. Vamos ver como vai ser as consequências na semana. Beleza, Thiago Caetano, o seu nota 10 e depois o nota 0 já na sequência. Meu nota 10 vai pro Alisson, bagunçou muito o sistema defensivo do Guarani, deu 2 assistências, um bom jogador nessa tarde, né? Fez uma ótima partida, então meu nota 10. E meu nota 0 vai pro treinador do Guarani, escalou mal e foi muito mal nos 90 minutos. Muito bem, Tiagão, você volta na segunda-feira no jogo do Inter contra o Santos, na narração do Mário Celso, tá certo, Thiago? Será um prazer trabalhar do lado do Mário, eu via muito ele quando era pequeno, então vai ser um prazer trabalhar ao lado dele, igualmente com o Washington Mello também, pra você ver como o Washington já não é mais uma criança. Pois não. É verdade, eu não tenho prazer de trabalhar ao lado do Washington, né? A empresa escala e eu tenho que trabalar, mas tudo bem. Cada um é cada um, né? Eu tô muito preocupado com você. Não, mas é legal trabalhar ao lado das pessoas que você ouvia quando você era mais criança. Quando você era novo. É legal. É que o Washington Mello, ele tem 49 anos só de rádio, né? É uma história, vai completar 50 anos, meio século de rádio. É isso aí, abraço, viu, Thiago? Boa tarde, boa noite pra todo mundo. Foi mais uma vez um prazer trabalhar ao lado de vocês. Até mais. Até mais. Esse Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Vamos fazer o seguinte então, pra gente fechar aqui o nota 10 e o nota 0. Já tem um voto Alisson, ele que deu os 2 passes pros gols do Boa, lateral esquerdo, né? Isso. E o Loser recebeu o voto de nota 0, hein? Do Thiago Caetano, nosso comentarista. Lembrando que se der empate na votação, então o Loser vai ser o nota 0 aí. Mas vamos lá. Vamos em 15 segundos. 30, né, produção? 30, produção. 30. É 30. 30 segundos. Segue o que tá no script, 30. O Carlos e depois o Melo no nota 10. Tá? São 18h32. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. A sua rádio, Rádio FI. Feita pra você. Chegou a ACISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.acisp.com.br. Estamos apresentando Balançando a Rede. Vai, Carlos, o seu nota 10 na derrota do Guarani, vitória do Boa, de virada, 2-1. Olha, pra não dizer que é tudo terra devastada, né? Tudo terra tomada pelo inimigo, gostei demais do Matheus Anjos. Né? Queria ver o Matheus Anjos jogando junto com o Rafael Longini nesse time do Guarani. Contra o Avaí ele já foi bem, viu? Gostei demais dele, pra mim, Matheus Anjos, o nota 10 do jogo. Conseguiu achar alguém do Guarani para votar no nota 10, o nosso narrador. Vai você, Washington Mello. O nota 10, na sua opinião, da partida, vitória do Boa. Eu gostei do Manuel, atacante do Boa, número 9. Um atacante, né, que dá trabalho, fez um gol de cabeça, apesar que o Fabrício deu mole. Aliás, né, o Fabrício
ele deve ter tido algumas aulas com o Carlos Cossato, né? Porque só fica passando a mão ali na franja. A preocupação dele é com o cabelo. Com o topete. Com o topete. Toda hora, né, passando a mão no cabelo para ver se o gel está de acordo. Como eu fui citado, eu peço depois a tréplica para... Ok. Vai pedir direito de resposta? Isso, como eu fui citado. Então, o Fabrício fez também uma péssima partida. Ele tinha que ter atacado a bola, né? Não atacou a bola e o Manuel se aproveitou e fez o gol de cabeça. E teve também uma outra chance ali, numa bobeira ali do setor defensivo do Guarani, que ele chutou de esquerda, a bola passou lambendo, né? O poste direito ali do goleiro Agenor. Para mim, o Manuel, do time do Guarani, não se salva ninguém. Todos nota 0. Mas nem o Matheus Anjos, mesmo? Aqui, Matheus Anjos, muita firula também. Nem meio ponto pra ele? Não. Tudo nota 0. Tá bom. Eu vou votar no Manuel. Posso votar, produção? Posso, claro, né? Vou votar no Manuel, então. É jogador da equipe do Boa. Esperava mais no time do Boa do Bruno Tubarão. Geralmente quando eu assisto alguns jogos do Boa, é um dos caras que mais se destaca nesse time do Boa, né? Hoje não apareceu muito. Mas o time do Guarani hoje realmente uma atuação muito fraca. Detesto concordar com o Carlos, né? Mas o melhor do Guarani no jogo de hoje foi o Matheus Anjos, sem sombra de dúvidas, né? Mas o Boa venceu de virada, resultado que não vai fazer muita diferença pro Boa, né? Mas ainda há esperança. Como não? Você tá 6 pontos do time que tá fora da zona do rebaixamento. Tá 6 pontos. Ele tem 29 e o time tá com 35, que é o CRB. Então, mas vamos lá, deixa eu pegar aqui, né? Já foi eleito o Manuel centroavante? Isso. Né? Deixa eu pegar aqui. Mas tem a questão do São Bento, né? Se o São Bento for punido lá por inscrição de jogador irregular, o Boa ganha uma sobrevida, hein? Porque aí diminui, né? Não sei, ó. Se o São Bento for um dos times rebaixados, o Boa é o último, gente. Não, sim, Marcelo. O Boa vai ser a última opção. Mas, Quer Marcelo, dizer, hoje o beneficiado, no caso, seria o Sampaio Corrêa. E vejam só os senhores, né? O Sampaio Corrêa tem 32, o Paysandu tem 32 e o Juventude tem 32. Esses times estão na zona do rebaixamento. Sim. Aí o CRB tá fora da zona com 35. O Boa venceu o Guarani hoje, né? E são 6 pontos de diferença pro time que tá fora da zona do rebaixamento. E são 32 rodadas já pro Boa, né? São mais só 6 jogos pro Boa. O Boa, ele tem aqui 2 rodadas dos 6, Carlos,